Então, boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar aí o nosso segundo dia da Semana de Educação à Distância. Hoje trabalhando principalmente para os cursos de gestão, mas aberto a todos os públicos e que nós vamos falar como que o comércio evoluiu no decorrer do tempo. Antes da gente começar, eu queria só comentar com vocês outra atividade que está acontecendo para os cursos de gestão, que é o Clube da Gestão Ambiente Network. Ele não é uma palestra, tá? Ele está lá no fórum. Se você ver lá no seu canto esquerdo aí da da Semana de Educação à Distância, tem escrito lá Clube da Gestão. Você entra lá, vai ter notícias, vai ter outras atividades, inclusive uma pesquisa sobre mercado de trabalho. Então basta você acessar através do ead.unis.edu.br, entrar com seu login e senha, que é o CPF, e aí você vai ter lá o link da Semana da Educação à Distância, é só ir no fórum, ok? Bom, mas hoje aqui então nós vamos falar sobre a revolução comercial. Por que que nós vamos falar sobre isso? Porque a gente está cansado de ver aí falar sobre revolução industrial. Fala-se muito como que a indústria evoluiu, mas o comércio, será que ele evoluiu ou não? Como que o comércio está hoje em dia? Então essa é a proposta de hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandando no chat aí. A gente está com o pessoal da tutoria para auxiliar. Eles vão passando os questionamentos para mim, tá certo? Então vamos lá então. Só para começar a falar aqui, só subir um pouco o slide aqui, porque eu acho que está com um zoom que está pegando nele aqui. Só um minutinho. Vamos diminuir o zoom dele. Ele está cortado aqui, mas a gente consegue ver, não tem problema não. Bom, só para a gente dar uma definição inicialmente sobre o comércio, pessoal. O comércio ele é a razão de ser de uma cidade. A cidade muitas vezes se constrói em torno de um comércio, que é o sistema de abastecimento de toda a cidade. Ela vai viabilizar a existência das cidades, ela vai explicar a sua organização interna, justifica muito da animação e do ritmo que uma cidade tem. Então a gente pode medir o quanto a cidade é desenvolvida, o quanto ela é animada em si, através do comércio que a gente encontra dentro dela. Só voltar aqui. Através do comércio, então, as pessoas vão satisfazer suas necessidades, vai ter veiculação de informação, vão difundir inovações, criar laços de sociabilidade. Através do comércio, a gente socializa. Não só o comércio de lazer, mas o comércio de produtos em geral é um ambiente de socializar. A vida acontece através do comércio. Em suma, o comércio reside no embrião da vida urbana, naquilo que se pressupõe de interação, troca de sentidos e também de produção e inovação. O comércio ele tem uma importância gigantesca para a sociedade, e muitas vezes ele é negligenciado. Então, a minha ideia foi trazer justamente isso para vocês. Então, pessoal, eu vou, durante a nossa pequena palestra aqui, eu vou deixar uma pesquisa para vocês, vai aparecer aí para você votar, ok? Qual é o seu local preferido para compras? Você vai marcar se é lojas de bairro, lojas do centro comercial, shopping, internet. Marque uma dessas opções, uma só, que aí no final a gente vai ver qual o resultado que a gente vai ter aí, tá certo? O pessoal do suporte vai subir essa pesquisa aí na votação para nós. Agora também a gente vai fazer uma pequena reflexão de como que as coisas evoluíram durante as décadas e tentar entender se o comércio acompanhou esse tipo de mudança. Vamos só subir aqui a nossa votação e você pode votar aí ao vivo. Só um minuto, por favor. O pessoal, inclusive, já está votando aí, mas se você quiser usar como base o slide, pode usar como base o slide aí dessa nossa pergunta. Se é loja de bairro, loja de centro, shopping ou internet. Isso vai ajudar a gente a entender qual que é a tendência do comércio atual, que todos nós estamos interagindo aí, ok? Vamos deixar a pesquisa rolando aí, vocês podem ir votando no decorrer, ok, pessoal? Então vamos aqui fazer as nossas comparações iniciais.
Como eu disse, a Revolução Industrial traz um comparativo interessante para nós de como que era o processo de produção. A gente tinha um processo todo artesanal, como vocês podem ver aí na imagem, onde que cada um fazia lentamente suas atividades, não tinha padrão, pouca quantidade feita num período de tempo. E depois, com a Revolução Industrial, isso veio se mudando através das máquinas. E hoje a gente tem um padrão de produção que é totalmente automatizado. Você vê que a gente tem robôs que atuam na produção, aqui é um exemplo na produção de um automóvel, diminui-se a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de tecnologia e o processo se torna em larga escala e com menores custos. Essa evolução, economicamente falando, foi muito importante dentro da economia mundial. Isso mudou todos os padrões de consumo, produção e custos do mundo. E isso é muito claro para a gente. Isso a gente aprende no ensino básico, no ensino médio. Nós tivemos evoluções na questão de transportes. Como que era o transporte? A gente tinha transporte desde o carro de boi, o cavalo, os primeiros automóveis, e hoje a gente tem uma variedade de transportes que são extremamente modernos. Então, eu coloquei exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, um caminhão ele é totalmente automatizado, tem todas as funções tecnológicas dentro dele e que supre toda a necessidade de transporte. O Brasil, principalmente, muito dependente da questão rodoviária. A gente tem uma evolução muito grande nesse sentido e a evolução do transporte também mudou a economia mundial e também o padrão de consumo. E eu vou conjugar essa ideia de mudança de padrão de consumo de transporte com a questão de cidades. As cidades eram pequenas, mal organizadas. Você vê até o asfaltamento era diferente, era pedra, o paralelepípedo. Tem muita cidade aqui da região sul de Minas que ainda tem demais isso, dificultando o transporte, dificultando o deslocamento, era mais sujo, era tudo mais complexo. Hoje nós temos umas cidades completamente modernas. Você vê hoje não tem, nas grandes cidades, não tem mais fiação, não tem poste mais, é tudo subterrâneo. As ruas são largas, asfaltadas, nas grandes metrópoles. Aqui eu coloquei um exemplo para você. Por exemplo, Singapura, algumas cidades da China, do Japão, Estados Unidos, Canadá, tem uma estrutura planejada. No Brasil, a gente tem Brasília como grande exemplo disso. Brasília é uma cidade que você tem 4 faixas para se deslocar, um asfalto perfeito, sem fiação, tudo subterrâneo. Então, as cidades elas mudam também, modernizou. Transporte e cidades, a estrutura da cidade conseguem mostrar também como que o comércio evolui. Por quê? A pessoa, será que ela vai comprar no centro da cidade, ela vai comprar nos bairros? A estrutura da cidade, a estrutura de transportes influencia diretamente nisso. Então, continuando nossa comparação de evolução. A música, como que era? A gente tinha uma música clássica, a gente tinha uma coisa estudada. Hoje em dia a gente tem quem? Wesley Safadão. Para mostrar para vocês que a evolução nem sempre é boa. A evolução pode ser ruim. Brincadeira à parte para quem gosta do Wesley Safadão aí, mas a evolução ela acontece em qualquer forma. A evolução chega ao ponto de a gente ter uma evolução comercial. Se a gente observar nessa nossa imagem, a gente tem aqui um comércio totalmente, aparentemente, né, para nós hoje em dia, desorganizado, é muita informação, é muito produto, há uma despreparação por parte de quem atende. E hoje a gente tem como grande referência os próprios shopping centers com uma organização, uma comodidade, uma segurança, um ar-condicionado, um estacionamento. Evoluiu-se, mas a reflexão que a gente vai trazer hoje é: será que evoluiu para todos? Qual que é o papel de todos? Então, a gente inicia aí por uma trajetória pelo tempo agora. Então, a questão que a gente tem que levantar inicialmente é: será que o comércio evoluiu na mesma velocidade que a indústria, que o transporte, que as cidades e que outros movimentos que tivemos? A história conta um pouquinho disso para nós. Bom, começa tudo, o comércio ele começa através do escambo, que são as trocas.
né? Eu sempre brinco nas minhas aulas de economia. O pessoal do EAD não me conhece como professor de economia, geralmente, me conhece como professor de marketing, estratégia, mas eu dou aula de economia também. E eu falo que o escambo é aquilo que você trocava uma galinha por um quilo de trigo. Só que isso te trazia muitos problemas, porque esses produtos eram perecíveis. E com o decorrer do tempo, com o surgimento da moeda, as coisas foram evoluindo. E o comércio propriamente dito, ele vai iniciar com as formações populacionais nas primeiras vilas litorâneas. Por que vila litorânea? Porque começa aquele processo de navegação, descobrimento de outros territórios. E como então chegava com o navio no litoral, ele se estabelecia ali, que era mais próximo à base da onde ele ia escoar a produção. Então, o comércio se estabelecia naquela região litorânea brasileira. E geralmente é voltado aí para a exportação de produtos primários. Então, a gente tem a exportação do pau-brasil, de açúcar, de ouro e outros metais preciosos. Em 649 surge a primeira organização do comércio, chamada Companhia Geral do Comércio do Brasil, com a venda monopolizada de vinhos, azeites, farinhas e bacalhau. Só de eu falar esses produtos, vocês já vê de onde que vem, isso vem da Europa. São produtos que vêm da Europa, importados nas navegações e vendidos de forma monopolizada pela companhia de comércio da época. Há uma relação direta entre o povoamento e o comércio com exploradores adentrando o território nacional. Basicamente, pessoal, o que, que nós temos? Nós temos o comércio litoral, mas começa a se explorar o interior do país. E aí começa a vir para Minas Gerais, começa o interior da Bahia, interior de São Paulo, e esse caminho sendo feito e sendo povoado essas regiões faz com a necessidade do abastecimento básico da população, com alimentos, com vestuário e tudo mais. E aí a gente surge com uma imagem do chamado tropeiro. O tropeiro é aquele cara que andava, acho que tem até a imagem dele aí. Vamos passar ele aqui também para vocês. Se for aqui, foi. Aí. Essa é uma imagem de um tropeiro, por exemplo. O que, que é? Aquela pessoa que andava a cavalo carregando o material para venda, os tecidos, o alimento, para chegar até o interior. Então, a figura do comércio porta a porta, aquele comércio de deslocamento, vem com a ideia do tropeiro já lá muito antigamente, em torno de 1600. Quando a coroa portuguesa ela vem para o Brasil em 1808, vieram também os comerciantes europeus, mudando o padrão de consumo local. Então, a gente tinha um padrão muito primário, muito difícil, com poucos produtos, e a gente traz aí com os europeus, trazendo tecidos diferentes, trazendo perfumes e outros artigos já desenvolvidos na Europa para comercializar no Brasil. Isso muda o nosso padrão de consumo nessa época. Entre 1799 e 1821, olha que exemplo interessante. A população do Rio de Janeiro passou de 43 mil pessoas para 79 mil. É um crescimento absurdo devido à imigração europeia no nosso país. Isso trouxe demanda por novas moradias, serviços bem diversos. Isso acabou atraindo comerciantes de todas as regiões. Então, o comércio ganha uma proporção muito maior a partir de 1821, devido ao aumento da população. Então, a primeira inferência que nós podemos trazer é que a quantidade de pessoas no local também traz mudanças significativas no comércio. Bom, prosseguindo aqui, o processo de industrialização, agora a gente já andando um pouco mais pela história, foi acompanhado por uma intensa urbanização, e aí a gente começa a ter aquela história de eu saio da zona rural e venho para a cidade, trabalhar na indústria. E é claro, quando eu venho da zona rural para a cidade para trabalhar, eu vou demandar moradia, vou demandar serviços, vou demandar alimentos. Isso traz também mais necessidade de abastecimento de uma forma crescente. E aí surgem o que nós chamamos de primeiras feiras livres, que ainda é muito comum nas cidades brasileiras. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma feira em São Paulo.
As feiras livres, as barraquinhas para vender o alimento, vender o artesanato. Vejam o fluxo de pessoas que nós tínhamos, porque era basicamente esse o local que se encontravam os alimentos frescos para comprar. Essa tradição de comércio de feiras permanece, São Paulo ainda tem um comércio muito forte na Bahia também, Feira de Santana. Algumas cidades do interior permanecem com suas feiras nas ruas ainda. A partir de 1920, aparecem as grandes lojas em São Paulo. E olha que interessante, 1920, Casas Pernambucanas. A Pernambucanas que a gente tem hoje é de 1920. É lógico que ela passou por inúmeras alterações, mas Mapping, Pernambucanas, elas já surgem como grandes magazines com opções diferenciadas de tecidos e de roupas em grandes proporções nas grandes capitais brasileiras. Em 1930, começa o estilo americano de vida, difunde para o mundo todo, e é claro que isso muda comportamentos, aquele sonho americano que se tem até hoje as pessoas de querer morar nos Estados Unidos, viver o padrão de vida do americano, isso começa a se espalhar pelo mundo através dos meios de comunicação. Isso também altera o padrão de consumo nacional. As guerras também sempre foram fatores que influenciam diretamente sobre o comércio. Então, após a Segunda Guerra, o comércio brasileiro ainda era focado nos pequenos armazéns, nas mercearias e nos vendedores ambulantes que passavam nas casas. E é interessante que nessa época tinha um sistema de crédito, a famosa cardeneta. E o mais importante, eu coloquei até entre parênteses, até hoje tem cardeneta. Se você vai naquela cidade menor, você vai naquele comércio pequenininho, tem a cardeneta, que é um sistema de crédito não oficial e que funciona muitas vezes e funcionava na época. Veja que essa época, 1930, 1940, não tinha regulação do crédito ainda. A gente vai ver que isso vai acontecer para frente. Mas é interessante que a caderneta ela é uma forma de estímulo de consumo. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho dinheiro no final do mês. Anota na caderneta, no final do mês eu te pago. Era uma forma de se estimular o consumo e que funcionou durante muito tempo. Tem gente que usa até hoje. Vai depender da cultura de cada cidade, como isso funciona. Em 1940, surgem as exposições em vitrine. Então, só em 1940 que as vitrines começam a ser utilizadas como forma de atrair o consumidor. E o crédito ao consumidor, então, em 1940, começa a funcionar efetivamente e começa a ser regulado pelo governo. O crédito é um grande impulsionador do consumo. Vide aí quem usa cartão de crédito demais, vai poder falar para a gente aí no chat. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho cartão de crédito. Isso faz com que você compre. O ser humano em si, ainda mais nessa época, é extremamente imediatista. Ele quer comprar, ele quer agora. Eu não tenho dinheiro agora. Eu tenho cartão de crédito que funciona da mesma forma. Mentira, não funciona. Porque o crédito é um dinheiro emprestado e tem juros. Mas lá em 1940 isso já existia. Em 47, surge o autosserviço através do frigorífico Wilson em São Paulo. Vocês vão ver eu falar São Paulo muito. São Paulo é onde teve todas as evoluções do comércio do Brasil. O que é o autosserviço? Como que funciona a mercearia de antigamente, gente? Se você for numa cidade pequena, você ainda vê aquele rolo de fumo pendurado, o chapéu de palha, o cesto de arroz, a granel, isso existe ainda. Era assim que era fornecido. Eu precisava de arroz, o rapaz tinha que pegar, pesar e você levar. Eu precisava de um chapéu, o cara lá dentro pegava e te entregava. O autosserviço que o frigorífico Wilson trouxe em São Paulo foi a primeira noção de você mesmo ir até a prateleira, pegar o seu produto sem precisar de ajuda de ninguém. E aí o comércio começa a evoluir aí, lá em 47. E juntamente com isso, lá em 53 surge o primeiro supermercado brasileiro, que é o Sirva-se. E até tem uma foto dele aí também, do primeiro supermercado. É interessante a gente observar, pessoal, que não mudou muito. Mudou muito, Lu? É a mesma coisa. O caixa na frente, próximo à porta. As gôndolas são iguaizinhas. Veja aqui a ponta da gôndola, onde você coloca os produtos que você quer chamar a atenção. Cartazes em cima, vários caixas, o atendimento.
Isso lá em 1953, o primeiro supermercado brasileiro que nós tivemos. Isso, pessoal, o supermercado e o autosserviço é importante para o comércio no sentido que eu dependo menos de funcionário. Eu vendo maior quantidade de produtos sem atendimento direto. Eu deixo que a pessoa se atenda. Ela atende sozinha, escolhe o que quer e depois ela vai pagar. É uma evolução interessante do comércio. Chegando mais próximo, 1990, a tecnologia começa a ser aplicada efetivamente no comércio, principalmente através do leitor de código de barras, que facilita a questão de estocagem e de venda de produtos, interligando o estoque com as gôndolas, com o caixa. As primeiras lojas de internet começam na década de 90 e também os produtos começam a mudar. A gente começa a ter produtos como pratos prontos, produtos mais modernos a partir de 90. Parece que está fora de ordem. Eu coloquei aqui 1966. O shopping, o primeiro shopping brasileiro é o Iguatemi, que existe até hoje em São Paulo. Ele surgiu em 1966 e hoje a gente tem mais de 262 e outros mais em construção pelo país. O shopping ele vem trazer uma mudança de conceito completamente no comércio. Para quem é da cidade de Varginha e de região vai saber como que o shopping impactou o comércio local aqui, que não tinha na região. É um local onde você tem comodidade, você tem segurança particular, você tem um ar-condicionado, você tem lojas diversas com praça de alimentação. Então você tem todo o pacote de serviços incluídos dentro de um só local. Quando os primeiros shops surgiram no mundo, eles não deram tão certo quanto se imaginava. Teve problema de custos, teve problema de não adesão de empresários, teve problema de não adesão de consumidores, mas também, principalmente, por uma questão de deslocamento e evolução do transporte público. Não deram muito certo, mas de uns anos para cá os shoppings vêm se afirmando nas regiões, principalmente nos interiores. Eu vou mostrar para vocês já já o Iguatemi lá na sua criação. Anos 2000. É um ano que a gente tem uma intensificação não só da internet, como das redes sociais. Então nós temos o famoso Orkut, o Facebook, o MySpace, o Twitter, etc, etc, que todos começam a ser grandes propulsores das empresas, e hoje não só propulsores de empresa, mas como formas de comercialização. Nós teremos uma mesa redonda na quinta-feira que vai discutir isso aí, com o professor Vantes, com a professora Leila, com o professor Alberani, sobre como que as redes sociais interferiram no comércio e como que estão os padrões hoje em dia. 2010, a gente tem uma intensificação dos smartphones e também dos apps, ou seja, as pessoas deixam de comprar apenas pelo desktop e passam a comprar através do smartphone. Eu sempre uso como exemplo, né, um aplicativo chamado Wish, que é um aplicativo que você faz compras no exterior com preços promocionais. Então você compra um produto na China, na Europa, nos Estados Unidos, através do seu celular, sem ter que sair do conforto da sua casa. Essa evolução é fantástica, gente. Então, a gente tem, a partir de 2010, essa evolução baseada em novas tecnologias que acabam surgindo. Você pode ver aí na imagem o shopping Iguatemi, lá quando ele foi criado. Hoje, a estrutura de shoppings é completamente diferenciada, algumas redes sociais que passaram pela nossa história também. Importante que vocês observem, nessa linha do tempo que nós percorremos, como que o comércio ele veio se adaptando. Não só observar isso, mas observar dentro da cidade no qual você mora, se realmente isso acontece, ou se há resistência dos empresários a manter a caderneta, a manter o comércio que não é um autosserviço, a não se adaptar aos padrões de comércio que nós temos hoje em dia. Inclusive, né, vamos ver como é que está saindo a votação aqui. Nós temos 15 pessoas falando que preferem comprar. Qual que era a primeira opção mesmo? Eu não lembro de cabeça aqui, mas a gente olha aqui. A primeira opção era lojas de bairro. Olha que interessante. Então, as pessoas, 15 até o momento, preferem a compra em lojas de bairro. E aí a gente depois, a internet, 9 pessoas, olha que interessante. E será que isso está
de acordo com o que a realidade nos passa hoje? Nós vamos ver aqui no decorrer, então, da nossa conversa. Focando na questão do potencial do comércio eletrônico, apesar da nossa pesquisa estar dizendo ao contrário, mas ele está crescendo. Só volta ali para mim, por favor, Rafael, lá no comércio eletrônico. Sobre o tio, gente. Aqui. Depois a gente volta lá no slide, ele está cortando aqui. Mas só para a gente observar, a gente tem um gráfico aqui mostrando a evolução do comércio eletrônico nos últimos anos no Brasil. Veja que ele vem crescendo quantitativamente todos os anos. Só em 2016, o e-commerce faturou 44 bilhões. Um quarto dos brasileiros compraram pelo menos uma vez pela internet. E esse outro dado aqui, o Rafael vai pegar para mim aqui, por favor. Que eu mesmo acho ele aqui. 21,5% das transações foram feitas por smartphones. Então, quase 22% das pessoas já estão comprando muito através de um aplicativo muito simples. Isso aqui é só para a gente mostrar como é que é o peso do comércio hoje. E agora, então, mostrado essa questão histórica e mostrado como que o comércio ele vem evoluindo, vamos fazer algumas considerações. O surgimento da internet, dos grandes shoppings, eles vão trazer algumas consequências ao comércio de periferia, que a gente chama, não quer dizer periferia tradicional o termo, mas a periferia que a gente fala comércio de bairros. Esses comércios eles passam a ter um declínio desses pequenos comerciantes, porque eles vão estar lutando contra grandes cadeias de distribuição. Aí você fala, o que é o pequeno mercadinho, às vezes, num bairro escondido, perto a uma grande rede de supermercados como o Pão de Açúcar? O enfraquecimento de centros de cidades em face crescente do protagonismo do subúrbio, isso quer dizer, os centros comerciais começam a perder importância no cenário mundial. Antes as pessoas se deslocavam para o centro comercial para comprar tudo que precisava. Mas hoje não. Os bairros, eles fornecem o necessário devido à comodidade. E a pesquisa que nós fizemos mostra isso. As pessoas optam por comprar próximo à casa deles. Isso mostra para a gente, pessoal, que há uma tendência dessa vida corrida que a gente leva. Pô, até eu me deslocar ao centro da cidade para comprar algo, eu vou comprar no comércio de bairro, que traz aquela comodidade do que eu necessito. Há também, ao mesmo tempo que há um crescimento desses comércios de subúrbio, há um empobrecimento no comércio do bairro, mas no sentido de que um contraste na difusão de grandes superfícies orientadas por consumidores motorizados. E aí vem a importância do transporte que eu comentei com vocês. Ah, professor, eu não tenho carro, não tenho moto, o ônibus está caro. O que eu faço? Eu compro ali no supermercado do bairro, no açougue do bairro, na farmácia. Mas se eu tenho carro, eu vou no shopping. Se eu tenho carro, eu vou no centro da cidade. Então, dependendo do padrão de evolução da cidade e da renda que se tem nessa cidade, a gente pode ter uma questão de empobrecimento dos bairros, e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na realidade, como que esses comércios de bairro eles focam no decorrer do tempo. E o centro como ele acaba funcionando. E as pessoas, através do transporte, eles vão buscar, então, shopping centers, vão buscar o centro comercial muitas das vezes. E o interessante que a gente tem, deixa eu só pegar aqui um outro slide, achei aqui. Nós temos alguns comércios de cidade que culturalmente se tornam uma coisa fascinante para as pessoas que ali vivem e também traz uma atenção diferenciada para as pessoas de fora. Então, os comércios em si têm características muito peculiares de acordo com a cidade que estão. Alguns conseguem chamar uma atenção dos seus consumidores devido à característica artesanal da cidade, devido à característica de comodidade. Vai depender da estrutura da cidade que nós temos e como que ela evolui economicamente.
O comércio, pessoal, ele é, por excelência, então, uma atividade urbana. Então, a gente vê isso muito claramente, que as cidades se desenvolvem através do comércio. E apesar das potencialidades do comércio eletrônico, que eu mostrei os números agora mesmo para vocês, dificilmente as cidades e o comércio local e de bairro, ele deixa de ter o protagonismo. Por quê? A gente está tendo uma ideia de comprar pela internet muito fortemente, mas ainda é uma característica de comércio local que se torna predominante e não vai deixar de existir, pelo menos por muito tempo. Os requisitos de centralidade, a acessibilidade, a par das economias de aglomeração, explicam então em grande medida essa interligação. Estou próximo do meu comércio. Se eu quero um produto para agora, eu não vou comprar na China. Eu não vou comprar, eu sou de Minas, não vou comprar em São Paulo, eu vou comprar aqui na minha cidade. Então o comércio local ele tem seu peso nesse sentido. De fato, quando os consumidores escasseiam-se, ou seja, ele precisa de produtos, como acontece nas aldeias, o comércio desaparece ou limita sua presença às funções mais básicas. Atenção a esse último termo, funções mais básicas. As pequenas cidades e os comércios de bairro, eles se direcionam no sentido de produtos básicos. Então você vai achar o alimento, você vai achar algum tipo de vestuário emergencial, uma farmácia, coisas nesse sentido. Por quê? É onde que eu vou suprir minhas necessidades básicas de forma imediata. Mas a gente vê uma mudança significativa depois nos produtos de luxo, nos produtos mais desenvolvidos. As restantes, que oferecem bens e serviços de aquisição ocasional, então eu compro às vezes, não todo dia, são disponibilizados em lugares por vendedores ambulantes, ou pelas feiras, ou através de uma influência variável. Resumindo, o que é básico, rotineiro, eu compro no mercado de bairro. O que eu preciso esporadicamente de um valor mais agregado, eu vou através de outras formas e a internet é a grande bola da vez. Eu preciso comprar um celular. Eu compro onde? No comércio da minha cidade? Muitas vezes não, eu compro na internet. Um computador, eu preciso de um relógio, coisas do tipo. Eu vou buscar outras alternativas para compras que são esporádicas. A diversidade de bens e serviços que hoje se encontram no mercado. E os bens, os ambientes espetaculares, onde às vezes são transacionados, fizeram o quê? Para um número crescente de consumidores, aí das compras deixasse de ser uma atividade básica ligada à satisfação de necessidades, transformasse numa experiência agradável de lazer, gente. É fantástico essa observação que foi feita lá em 1989 e funciona claramente no dia de hoje. As pessoas param de encarar o comércio como um suprir necessidade básica, porque isso eu faço no meu comércio de bairro e é como nossa pesquisa mostrou. Eu uso o comércio como uma forma de sociabilidade e os gestores inteligentes entendem que eu preciso transformar o meu comércio de uma forma atrativa e acolhedora para o meu consumidor, trazendo para ele não produtos, mas experiências. E o shopping é especialista nisso, gente. O shopping tem eventos, tem atrações, como eu disse, tem toda comodidade, é tudo bonito. No shopping, você não vai encontrar aquela loja top de linha com layout super moderno e logo ao lado dela aquele cara que faz a propaganda na cartolina. Existe ainda, gente. Na cidade de vocês ainda tem gente que faz propaganda em cartolina? Isso não acontece dentro dos shoppings, porque eles entendem que há necessidade de um padrão que vai trazer não a venda do produto, mas uma experiência agradável. As pessoas fogem da sua vida de trabalho, sua vida de estudo cotidiano e buscam uma sensação de prazer, que é estimulada através do consumo. Consumo agrada, gente. Inclusive tem tratamento psicológico para isso. As pessoas que consomem compulsivamente porque elas encontram uma forma de prazer. E nós, profissionais de gestão, principalmente do marketing, nós somos o diabinho nessa história, né? Nós vamos estimular as pessoas a comprar e fazer com que esse ambiente fique tão agradável que as pessoas não queiram mais sair deles. Você conhece pessoas que ficam horas dentro de um shopping?
Por quê? Porque o shopping dá as condições para isso. Nesse momento, eu quero que você, então, reflita como que o comércio central e o comércio de bairro não evoluem nesse sentido. Ele continua com a ideia de abastecimento. O cara precisa vir aqui comprar uma cerveja, ele compra a cerveja e vai embora para casa. Ele precisa comprar um macarrão, pronto, acabou. Remédio, pronto, acabou. É coisa rápida. Se você quer prender o consumidor, é hora de expandir essa visão. E é uma briga que eu tenho constante sobre isso, sobre comércio local. Eu acho fantástico o comércio local, gente. Às vezes ele é muito mais interessante do que grandes varejistas. Você consegue dar atenção? Eu estava conversando com o professor Alberano essa semana, ô Bill, dá um alô aí, Bill, sobre uma empresa aqui em Varginha que ela tem uma intenção de ser uma ideia de um café mais rural, assim, que a pessoa se sente como se estivesse num ambiente rural, a forma com que os atendentes falam, se vestem, os produtos que oferecem. Essa evolução do comércio que é necessário. É um comércio moderno, uma perspectiva de forma de atendimento diferenciado para o consumidor. Peraí que parece que voltou. Vamos, aí. E aqui, gente, já chegando mais para o final, os produtos básicos, então, eles vão ser satisfeitos por comércio de periferia ou grandes centros de desconto. Pessoal, eu acho que dá para quem não votou ainda, eu acho que dá para votar ainda. Tentem aí, ver se está aparecendo para vocês. E tem aqui outro tópico de comércio que é os centros de desconto, que são, sabe aqueles atacadistas que fazem atacado e varejo com uma rede ABC? São centros de desconto. Eles vendem em grandes quantidades e te dão um desconto para isso. Então, os produtos básicos são incentivados a comprar também através disso. Produtos de maior tecnologia, valor agregado, são consumidos pela internet, muitas vezes importados. Gente, quantas pessoas que vocês ainda conhecem que compram produtos tecnológicos através do AliExpress, do Wish, da Amazon, ou de produtos de empresas nacionais, Submarino, Mercado Livre e daí por diante. Então, os produtos de alta tecnologia e de valores agregados são comprados basicamente, às vezes, pela internet, as necessidades básicas supridas pelos comércios de bairro e centrais. Só que agora a gente tem que ver a necessidade do comércio local se reinventar no sentido de deixar de ser apenas espaço de abastecimento e começar a ser locais de experiência, de ser muito agradável e que fazer com que a pessoa saia realmente da sua casa com prazer de ir até lá. E aí, isso para quem está estudando gestão é primordial, gente. A gente tem que deixar esse atendimento rústico, vamos dizer assim, que tem no comércio hoje em dia, para uma coisa moderna. Antes de encerrar, eu vou citar um exemplo que eu falo nas minhas aulas de marketing sobre uma experiência que eu tive com uma pousada na cidade de São Lourenço, interior aqui de Minas, que mostrou para mim como que um pequeno comércio, um comércio de periferia, ou seja, um comércio afastado do centro da cidade, pode ser tão ou muito mais atrativo do que um comércio central desleixado ou não cuidado. É uma pousada que tem um segmento muito característico, ela também é uma pousada para casais, não aceitam crianças, para você ter ideia, não aceitam animais de estimação. Isso está errado, professor. Mentira, não está nada de errado, isso é segmentação de mercado. Porque quando ele segmenta o mercado, ele dá atenção especial, e foi isso que aconteceu. Eu fui com a minha esposa nessa pousada, uma pousada gerida por uma família que atendeu a gente de uma forma fantástica desde o início. E como ela fica um pouco afastada da cidade, um dia à noite, a gente não decidiu ir para a cidade e comer mesmo ali na pousada. E aí tinha uma área reservada, com umas mesinhas, poucas mesas. E eu cheguei para a proprietária, falei o que ela tinha, ela falou, tem uma pizza. Falei, ok, pode ser. Ela foi, gente, a experiência básica, e você gastou muito dinheiro com isso. Não gastei, é sério. Ela foi, ela acendeu uma vela na minha mesa, ela apagou a luz, ela colocou um jazz tocando no fundo, baixinho, saiu, pediu licença pra gente, foi preparar a pizza e trouxe pra gente conversando num tom baixinho, extremamente educada. Isso fideliza o cliente de uma forma
inacreditável. Quantos hotéis vocês já foram que ofereceram isso para vocês? Eu, particularmente, dos que eu já passei, nunca tinha tido uma experiência dela. E é uma empresa pequena, estabelecida longe de um centro comercial. A ideia não é vender mais produto, a ideia é vender experiência. Então, pessoal, a reflexão que eu quero trazer para vocês é pensar que muitas vezes o comércio ele veio evoluindo junto com tecnologia, junto com a revolução industrial que se teve, mas muitas vezes há empresários ainda vendendo produtos como se fosse 1930. Só falta transportar de cavalo. Só falta chegar na tua casa de cavalo entregando o produto. A gente precisa mudar. E o comércio evoluiu. Quem é esperto já está fazendo isso, está ganhando muito dinheiro. Quem ainda não está, dentro de algum tempo é lógico que o mercado não vai perdoar e vai acabar ficando fora do mercado, ok? Só para a gente ver finalmente aqui nossa enquete, já deu uma variada aqui nas respostas. Ué, vamos lançar de novo a pesquisa então? Então, quando eu vou finalizando aqui, ó, o pessoal vai colocar novamente a pergunta para vocês, tá, gente? Vamos lá. Mais um, mais um. Aí, é o próximo. Clica, deixa eu ver aqui. Aí, deixa que eu mando aqui. Aí. Tô brigando aqui com o slide, gente. Então a pergunta é a seguinte: agora vamos, se você quiser repensar a sua resposta, dá tempo. Qual é o seu local preferido de compras? Você prefere comprar nas lojas de bairro, nas lojas do centro comercial da sua cidade, no shopping center ou na internet? Vota aí pra gente, a pesquisa está no ar. O pessoal está votando aí agora. Tem gente que não votou ainda, mas até o momento tivemos uma reviravolta. Antes era o comércio de bairro que estava ganhando. Depois que eu expliquei, todo mundo decidiu votar na internet. 13 está ganhando aqui. Então vamos lá. A Daniela está ajudando a gente aí também. Tem uns extras aí colocando no chat, depois a gente contabiliza. Então, pessoal, enquanto vocês vão finalizando aí a nossa pesquisa, eu volto nela. Vamos chegar agora lá no slide final. Calma que nós chega lá. E eu já vou pedindo aí para o pessoal da Tori, se tiver alguma pergunta, já ir separando para a gente, por favor. Gente, essa ideia era essa. Agradeço a participação de vocês aí. Tá o meu e-mail para quem ainda não me conhece, quem ainda não é meu aluno direto, guilherme.vivaldi@unis.edu.br. Se precisar, eu mando esse material, disponibilizo para vocês depois. E vou dar um recadinho também. Clube da Gestão, acessem o fórum na semana da administração, participem